explicação duvidosa da alma, fiel. mas a poesia inexplicável da desmontuada a última cantiga, um som Oi pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos estudar modernismo em Portugal, Fernando Pessoa e seus heterônimos. Vamos analisar o contexto histórico e vamos estudar as características das obras de Fernando Pessoa e cada um dos seus heterônimos, se lembrando também do seu semi-heterônimo, e vamos explicar o conceito de cada uma dessas nomenclaturas. Muito bem. O que está acontecendo, principalmente em Portugal, na época em que Fernando Pessoa vai começar a produzir a sua obra? Primeiro nós temos como antecedente, em 1890, o ultimato inglês. O que é o ultimato inglês? Foi o ultimato que a Inglaterra deu a Portugal para que as tropas portuguesas saíssem de territórios da África para que a Inglaterra assumisse aquele lugar. O que acaba acontecendo? Uma comoção em Portugal, não querendo que aquilo acontecesse, mas os portugueses não tinham chance contra o poderio de armas dos ingleses. Logo, eles vão abandonar aquelas terras e vai começar, então, em Portugal, movimentos antimonárquicos. Então, esses movimentos antimonárquicos começam a partir daquele momento do neocolonialismo, né? O momento em que diversos países vão centrar-se na colonização, na exploração material da África. Em 1908, nós vamos ter como ponto culminante desses movimentos antimonárquicos o assassinato do rei Dom Carlos e seu filho Luís Filipe. Em 1910, nós vamos ter a deposição de Dom Manuel, o rei que assume em 1908 com 18 anos. Com a deposição dele, teremos então em Portugal a proclamação da República. Já em 1926 acontece o golpe militar em Portugal, com Gomes da Costa assumindo o poder e formando a República Corporativa e Unitária de Portugal. Em 1932 nós teremos Antônio de Oliveira Salazar assumindo o poder e a presidência de Portugal. Instaura-se então o regime ditatorial nesse país. Começa-se então o Estado Novo. É um momento que Portugal vai ter austeridade, prosperidade econômica, com uma exploração sistemática das colônias na África, né? Símbolo ali do neocolonialismo. Mas à custa das supressões das liberdades individuais, ou seja, um regime extremamente opressor, e com o fechamento também de agremiações e instituições que contrariassem o regime de Salazar. Modernismo em Portugal. O modernismo vai começar em Portugal em 1915 com a publicação da revista Orfeu, que terá só 2 edições. A terceira não foi publicada devido ao suicídio de Mário de Sá Carneiro, que era o patrocinador dessa revista. Qual o objetivo do Grupo Orfeu e a publicação dessas revistas? Era chocar a sociedade burguesa e acabar com o acomodamento cultural em que ela estava inserida. Nós temos como principais mentores do Grupo Orfeu Mário de Sá Carneiro, Fernando Pessoa, Luís de Montalvor e Almada Negreiros. Vamos agora então ao principal nome da literatura modernista portuguesa, que é sem dúvida alguma Fernando Pessoa, um dos maiores nomes da literatura ocidental. Traço fundamental da obra de Fernando Pessoa, importantíssimo para toda a literatura na parte da poesia, é a cisão entre o eu lírico e o eu empírico. Mas o que é eu lírico e eu empírico? Eu lírico a gente pode entender como a voz da poesia. Aquilo que a gente lê, o que está escrito, faz parte da manifestação de um eu lírico. Já o eu empírico é o escritor propriamente dito, que vive a sua vida normalmente, ou seja, não relacionando-se necessariamente à poesia. Ou seja, nem tudo que um poeta escreve está intimamente relacionado à sua vida. É claro que ele vai ter influências e vai acabar escrevendo algo
por fatores existentes na sua vida, mas a questão principal é, não obrigatoriamente um assunto está relacionado à vida concreta do escritor. Fernando Pessoa vai estabelecer essa cisão. Qual a diferença básica, então? O eu lírico é aquilo que a gente lê na poesia, o eu empírico é o poeta, que se acorda de manhã, mal-humorado, com remela no olho, vai de pijama e com pantufa do Mickey, comprar o leitinho na padaria e depois, mal-humorado, vai passar o seu dia. Nesse dia de mau humor, ele pode escrever uma poesia eufórica, ou seja, o estado de espírito dele não necessariamente vai influenciar na escrita. Ou seja, a vida empírica não necessariamente influencia no eu lírico. Então, só para ficar mais concreto, essa ideia de eu lírico e eu empírico, vamos esclarecer bem. O nosso cameraman, o BA. O BA é um homem correto, pai de família, honesto. Mas ele tem o gosto de fazer poemas eróticos e sensuais. Não necessariamente o BA é aquela pessoa tarada e depravada que aparenta ser nos seus poemas. Uma pessoa correta, ilibada, um exemplo de vivência, mas que o seu eu lírico escreve poemas eróticos e sensuais. Vamos então agora a Fernando Pessoa, ele mesmo, ou ortônimo. Ortônimo vem do grego orto, correto, nimo, nome, nome correto, ou seja, a poesia do eu lírico Fernando Pessoa. Característica fundamental da obra do ortônimo, ou seja, Fernando Pessoa ele mesmo, é a sensibilidade da razão. Fernando Pessoa fala, o que em mim sente está pensando, ou seja, há uma consciência daquilo que se sente, e no momento que se usa a razão para prestar-se atenção no que se sente, há uma amplificação dessa sensação. Há uma busca, então, dessa sensação através da razão. Então, sempre há esse relacionamento entre razão e sensação. Outra característica importantíssima na obra de Fernando Pessoa são as suas dialéticas. A primeira delas é a dialética consciência e inconsciência. Fernando Pessoa vai discutir a ideia de que, se tendo consciência da sua inconsciência, é-se capaz de amplificar as sensações, amplificar os sentidos, aproveitar o momento. Ele vai se utilizar disso num poema em que ele fala de uma ceifeira e da alegre inconsciência que ela tem do seu trabalho. O Fernando Pessoa deseja, então, ser aquela ceifeira e ter a consciência da inconsciência da ceifeira. Nesse momento, ele vai conseguir aproveitar o instante. Outra dialética também, apresentada em Fernando Pessoa, e que é bastante discutido no poema Autopsicografia, é a dialética sinceridade e fingimento. Para Fernando Pessoa, poesia é fingimento, não é mentira, é diferente. É fingimento, porque a gente tem aquela discussão em Fernando Pessoa, a cisão entre o eu lírico e o eu empírico. Temos então a questão da emoção estética sendo revelada aí, porque tu pode falar sobre tristeza num poema, não necessariamente o eu empírico está triste, mas o eu lírico vai apresentar essa tristeza. A pessoa que lê não vai ficar triste por causa do poema, mas vai se emocionar com aquela tristeza. E a questão da sinceridade é interessante porque ele vai discutir muito o quanto antissocial pode ser a sinceridade. Isso até fica claro para a gente. Imagina se cada cidadão falasse o que pensa de cada pessoa. Não existiria a raça humana, todo mundo ia se odiar, né? Porque ninguém fala exatamente aquilo que pensa da outra pessoa. Muito bem, então vamos dar uma lida nesses dois poemas. E prestem muita atenção que Fernando Pessoa, ele mesmo, ortônimo, tem em sua poesia extrema musicalidade. É uma poesia ritmada, é uma poesia preocupada com a sonoridade. Ouvi-la alegra e entristece na sua voz ao campo e à lida, e canta como se tivesse mais razões para cantar que a vida. Ah, canta, canta sem razão, o que em mim sente e está pensando, derrama no meu coração a tua incerta voz ondeando. Ah, poder ser tu sendo eu,
ter a tua alegre inconsciência e a consciência disso. Ó céu, ó campo, ó canção, a ciência pesa tanto e a vida é tão breve. Entrai por mim dentro, tornai minha alma a vossa sombra leve, depois, levando-me, passai. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem. São as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira, a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Vamos agora, então, analisar a principal obra de Fernando Pessoa, chamada Mensagem. É um livro que foi publicado em 1934, a única obra publicada com Fernando Pessoa ainda vivo, né? Porque ele vem a falecer com problemas no fígado devido ao alcoolismo em 1935. Mensagem vai ser chamada como a nova epopeia portuguesa, mas não ao estilo dos Lusíadas, né? Porque uma epopeia tradicional é basicamente narrativa. A gente vai ter nessa obra poemas líricos que serão a reflexão do passado e do presente de Portugal, com uma visada ao mesmo tempo saudosista, os tempos de glória de Portugal, e melancólica em relação ao presente, a atual situação de decadência da sociedade portuguesa. Temos ali, então, revelada a formação da civilização portuguesa a partir dos grandes nomes da sociedade, como, por exemplo, Dom Sebastião, né? Temos, então, uma carga de sebastianismo também na obra de Fernando Pessoa, especificamente em Mensagem. Vamos dar uma lida, então, em Mar Português, de Fernando Pessoa. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso amar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer ir passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Temos, então, em Mensagem, a interpretação da história de Portugal. Muito bem, agora vamos aos heterônimos de Fernando Pessoa. Vocês viram lá no início que temos Fernando Pessoa, ele mesmo chamado de ortônimo. Orto, correto, nimo, nome. Já heterônimos significam outros nomes ou nomes diferentes. Hetero, diferente, nimo, nome. O que é um heterônimo? Um heterônimo é um personagem dramático sem contexto, representando a visão matriz de uma realidade. Muito bem. Então, nós temos, por exemplo, na peça Hamlet, de Shakespeare, o Hamlet que está inserido num contexto, né? Está na Dinamarca e tem que vingar a morte de seu pai. Muito bem. Tem uma história feita para acontecer algo na vida de Hamlet. Agora, heterônimos não têm esse contexto criado, mas são personagens dramáticos. Quais as características fundamentais para termos um heterônimo? E se alguma dessas características não existe, já não se configura um heterônimo. Vamos a elas. A primeira é nome próprio. Segunda, biografia própria. Obra própria com estilo próprio. Se tenho um heterônimo sem algumas características dessas que eu dei, não posso chamar de heterônimo. No máximo, semi-heterônimo, mas depois eu vou discutir esse conceito com vocês. Muito bem. Quais são os principais heterônimos de Fernando Pessoa? São Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Só que não se resumem a esses três os heterônimos de Fernando Pessoa. Nós temos, na verdade, dezenas de heterônimos que Fernando Pessoa criou. Esses são os mais relevantes
e são os completos. Fernando Pessoa chegou até mesmo a fazer o mapa astrológico desses heterônimos. Vamos analisar agora cada um deles. O primeiro é Alberto Caeiro, considerado o mestre de todos. E se é considerado o mestre de todos, a gente consegue chegar à conclusão que eles estabelecem alguma relação. Logo, a gente pode ver na obra de Fernando Pessoa a troca de cartas entre heterônimos. Parece uma loucura isso, né? Mas o Fernando Pessoa cria esses personagens dramáticos e estabelece contato entre eles. Então, por exemplo, o Alberto Caeiro vai trocar correspondência com o próprio Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa vai dialogar com Ricardo Reis com Álvaro de Campos com Alberto Caeiro e assim por diante. Ou seja, eles vão estabelecer uma relação, sendo o Alberto Caeiro o mestre de todos. Muito bem, quais são as características fundamentais da obra de Alberto Caeiro? Primeira delas, ele é o heterônimo natural. Ele vive no meio da natureza, ele se sente bem no meio dessa natureza. Ele é uma pessoa tranquila e uma pessoa consciente do seu objetivo. Qual o objetivo de Alberto Caeiro? É realizar a dissociação entre razão e sentidos, entre pensamento e sentidos. Logo temos em Alberto Caeiro o objetivo de não se pensar. Mas como então ele consegue escrever a poesia? Pensando. Logo então a gente vê que isso está mais num campo de um ideal, de se conquistar isso, do ser humano tentar fazer isso. Não que consiga ou que ele consiga, mas que há a busca de um objetivo. Qual? Não pensar, simplesmente sentir. Vamos ver agora um poema de Alberto Caeiro, do livro Guardador de Rebanhos, em que se percebe claramente essa tentativa de dissociação entre pensamento e sentidos. O que nós vemos das coisas são as coisas. Por que veríamos nós uma coisa se houvesse outra? Por que é que ver e ouvir seria iludirmo-nos, se ver e ouvir são ver e ouvir? O essencial é saber ver sem estar a pensar, saber ver quando se vê, nem ver quando se pensa. Mas isso, triste de nós que trazemos a alma vestida, isso exige um estudo profundo, uma aprendizagem de desaprender e uma sequestração na liberdade daquele convento de que os poetas dizem que as estrelas são as freiras eternas e as flores, as penitentes convictas de um só dia. Mas onde, afinal, as estrelas não são senão estrelas, nem as flores senão flores, sendo por isso que lhes chamamos estrelas e flores. Bem, então vamos agora dar uma analisada nesse poema para a gente confirmar aquelas características, né? Primeiro, a questão da dissociação pensamento-sentido. Vamos voltar ao poema que vocês já leram. Saber ver sem estar a pensar, saber ver quando se vê e nem pensar quando se vê e nem ver quando se pensa. Então se entende que uma coisa é pensar, outra coisa é ver. Não há sentido, então, em nós vermos alguma coisa e pensarmos algo sobre ela. Ou seja, o ser humano sempre tem a tentativa de interpretar aquilo que vê. Na verdade, o que o Alberto Caeiro busca? Essa tentativa de retirar a necessidade de se explicar o que é algo e de se pensar algo sobre aquilo que transcenda o objeto. A preocupação está com o objeto concreto e não com o pensamento transcendente que ele pode nos passar. Ou seja, que algo que a gente vê simboliza outra coisa. E daí a gente tem uma frase interessante. Uma aprendizagem de desaprender e uma sequestração na liberdade daquele convento, de que os poetas dizem que as estrelas são as freiras eternas e as flores as penitentes convictas de um só dia. Ou seja, há até uma certa ironia no que ele está falando, mas ele diz que não precisa isso. Se tu vê uma estrela, ela não é nada mais do que uma estrela. Se tu vê uma flor, ela não é nada mais do que uma flor. E daí a gente tem a justificativa disso. Sendo por isso
que lhe chamamos estrelas e flores. Ou seja, temos uma visada aí de concretude na obra de Alberto Caeiro. O objetivo de não pensar, simplesmente sentir. Alberto Caeiro, o mestre de todos os heterônimos de Fernando Pessoa, mestre até mesmo de Fernando Pessoa. Ricardo Reis. Ricardo Reis é o heterônimo clássico, neoclássico. Ele vai recuperar os valores da cultura pagã. Cultura pagã, entenda-se aqui, cultura greco-latina. Há uma revalorização disso. Ele vai escrever odes clássicas. Nós teremos em Ricardo Reis um defensor do paganismo, da cultura pagã. E temos nele um adepto do epicurismo. O que entendemos por epicurismo? É uma filosofia que prega que o ser humano existe para o prazer, ou seja, há a busca do prazer constante. Ricardo Reis vai seguir isso, por quê? Porque ele tem consciência da transitoriedade do tempo, ou seja, a vida é breve. Se a vida é breve, vai acabar logo, ele vai envelhecer, tem que se aproveitar o momento. Então, ele vai em busca desse prazer. Vamos ler então agora um trecho de uma das odes de Ricardo Reis e depois vamos fazer um comentário. Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio. Sossegadamente fitemos o seu curso e aprendamos que a vida passa e não estamos de mãos enlaçadas. Enlacemos as mãos. Depois, pensemos, crianças adultas, que a vida passa e não fica. Nada deixa e nunca regressa. Vai para um mar muito longe, para o pé do fado, mais longe que os deuses. Desenlacemos as mãos, porque não vale a pena cansarmos-nos. Quer gozemos, quer não gozemos, passamos como o rio. Mais vale saber passar silenciosamente e sem desassossegos grandes. Bem, então agora vamos analisar esse poema de Ricardo Reis. Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio. Sossegadamente fitemos o seu curso e aprendamos que a vida passa e não estamos de mãos enlaçadas. Enlacemos as mãos. O que vemos nessa estrofe? A ideia de Ricardo Reis da brevidade da vida, da brevidade do tempo e a necessidade de se aproveitar, fazendo a metáfora de que a vida passa como um rio. Depois pensemos, crianças adultas, que a vida passa e não fica. Nada deixa e nunca regressa. Vai para um mar muito longe, para o pé do fado, mais longe que os deuses. Ou seja, aqui a gente tem uma ideia de objetividade no sentido de que, quando se morre, não existe mais nada. Então, não há sentido em não se aproveitar a vida, tendo-se uma preocupação com uma vida após a morte. Logo, aqui a gente tem a valorização da cultura pagã. Né? Continuando. Desenlacemos as mãos, porque não vale a pena cansarmos-nos. Quer gozemos, quer não gozemos, passamos como um rio. Mas vale saber passar silenciosamente e sem desassossegos grandes. A questão do desassossego se dá a partir deles enlaçarem as mãos. Por quê? Porque pode ali começar um relacionamento. E um relacionamento, muitas vezes, pressupõe o sofrimento quando ele tem um fim. Então, para se manter o prazer, porque ele segue o epicurismo, é melhor se desenlaçar as mãos para se evitar problemas. Continuando. Sem amores, nem ódios, nem paixões que levantam a voz, nem invejas que dão movimento demais aos olhos, nem cuidados, porque se os tivesse, o rio sempre correria e sempre iria ter ao mar. A ideia de que, enlaçando as mãos, os problemas poderiam acontecer e a vida iria passando com esses sofrimentos. Ou seja, a necessidade de se desenlaçar as mãos é para separar o sofrimento e, quem sabe, conseguir fazer com que o rio não corra tão rápido, ou seja, com que a vida não acabe tão rápido, devido também aos desprazeres da vida. Amemo-nos tranquilamente, pensando que podíamos, se quiséssemos, trocar beijos e abraços e carícias, mas que mais vale estarmos sentados ao pé um do outro, ouvindo correr o rio e vendo. Ou seja, o prazer já se atinge só em pensar que se pode ter o prazer. Por quê? Porque se tentar concluir isso, o sentimento pode surgir e pode acabar havendo a decepção e daí sim o fim do prazer. Continuando. Colhamos flores,
pega tu nelas e deixas no colo, e que o seu perfume suavize o momento. Este momento em que sossegadamente não cremos em nada, pagãos inocentes da decadência. Temos aqui a busca de não se preocupar com nada, simplesmente fazer algo que se está com vontade e que cause prazer, a questão de sentir o perfume das flores. Ao menos, se for sombra antes, lembrar-te-ás de mim depois, sem que a minha lembrança te arda ou te fira ou te mova, porque nunca enlaçamos as mãos, nem nos beijamos, nem fomos mais do que crianças. A questão da inocência das crianças. Como eles não se relacionaram, as lembranças jamais poderão ser ruins, porque não houve um relacionamento que tornasse possível o sofrimento amoroso. Ou seja, a inocência se mantém, o prazer permanece. E se antes do que eu levares o óbolo ao barqueiro sombrio, eu nunca terei que sofrer ao lembrar-me de ti. Ser-me-á suave a memória lembrando-te assim, à beira do rio, pagã triste e com flores no regaço. A questão do óbolo ao barqueiro significa levar a esmola ao barqueiro, né? Da mitologia grega. Quando se morre, tu vai atravessar um rio e antes tu dá o óbolo, tu dá a esmola. Muito bem. Se ela morrer antes, ele não vai sofrer. Por quê? Porque ele não alimentou um sentimento. Se ele não alimentou esse sentimento, o sofrimento não existe e o prazer se mantém. Ele simplesmente se lembrará dessa mulher como uma pagã triste sentada com flores perfumadas no seu colo. Ou seja, não há o sofrimento. Não havendo sofrimento, há o prazer. Álvaro de Campos. Álvaro de Campos é o poeta moderno dos heterônimos. Ele é rebelde, ele é agressivo, ele é angustiado e, ao mesmo tempo, ele é nihilista. Ele nega tudo. Na verdade, o que Álvaro de Campos vai pregar é a libertação total num mundo de ideias feitas. E a sua rebeldia está aí, nesse mundo de ideias feitas, e a tentativa dele acabar com isso. Por isso que ele não vai querer ninguém perto dele, ele vai ser uma pessoa isolada, ele vai sempre estar negando toda e qualquer ideia, toda e qualquer teoria. Vamos então ler um trecho do poema e depois vamos fazer o comentário. Não, não quero nada. Já disse que não quero nada. Não me venham com conclusões. A única conclusão é morrer. Não me tragam estéticas. Não me falem em moral. Tirem-me daqui a metafísica. Não me apregoem sistemas completos. Não me enfileirem conquistas das ciências. Das ciências, Deus meu, das ciências. Das ciências, das artes, da civilização moderna. Que mal fiz eu aos deuses todos? Se tem a verdade, guardem-na. Sou um técnico, mas tenho técnica só dentro da técnica. Fora disso, sou doido, com todo o direito a sê-lo. Com todo o direito a sê-lo, ouviram? Não me massem, por amor de Deus. Queriam-me casado, fútil, cotidiano e tributável? Queriam-me o contrário disto, o contrário de qualquer coisa? Se eu fosse outra pessoa, fazia-lhes a todos à vontade. Então vamos fazer agora a interpretação do poema. Não, não quero nada. Já disse que não quero nada. Não me venham com conclusões. A única conclusão é morrer. Começa-se aqui então a característica nihilista de Álvaro de Campos. Ele nega tudo. A conclusão que se tem é o fim. O fim é a morte. Continuando então. Não me tragam estéticas, não me falem em moral, tirem-me daqui a metafísica, não me apregoem sistemas completos, não me enfileire conquistas. Das ciências, Deus meu, das ciências, das artes, da civilização moderna. Muito bem, continuando a questão de rebeldia e niilismo. Ele nega a estética, ele nega a moral, ele nega a metafísica, ele nega as ciências, as artes e a civilização moderna, ou seja, ideias feitas ele não quer. Que mal fiz eu aos deuses todos? Se tem a verdade, guardem-na. Ou seja, ele não quer saber de ideias feitas. Guardem para si essas verdades. Sou um técnico, mas tenho técnica só dentro da técnica. Fora disso, sou doido. Com todo o direito a sê-lo. Com todo o direito a sê-lo, ouviram? Não me massem, por amor de Deus. Queriam-me casado, fútil, cotidiano e tributável? Queriam-me o contrário disto, o contrário de qualquer coisa? Se eu fosse outra pessoa, fazia-lhes a todos à vontade.
Ou seja, ele vai enumerando coisas da vida comum, do cotidiano. De novo, a referência a ideias feitas e a tentativa de libertação. E ele até diz que se fosse outra pessoa, faria isso. Mas como ele não é, como ele é rebelde, como ele é agressivo, ele não quer essa vida comum, cotidiana, enfadonha, monótona. Assim como sou, tenho paciência, vão para o diabo sem mim, ou deixe-me ir sozinho para o diabo, para que havemos de ir juntos. Ou seja, até num aspecto negativo, ele quer a solidão, ir para o diabo, né? Não me peguem no braço, não gosto que me peguem no braço, quero ser sozinho, já disse que sou sozinho. Ah, que maçada quererem que eu seja de companhia. Ou seja, de companhia como todos os outros, igual aos outros. Ele quer ser sozinho. Ele quer, de alguma forma, se manter isolado, se manter uma ilha, porque ele não vê sentido nessas ideias feitas e nas pessoas sendo a representação dessas ideias feitas. Ó céu azul, o mesmo da minha infância, eterna verdade vazia e perfeita, sem sentido e perfeita. Por quê? Porque na infância tu não precisa de explicação para estar satisfeito com algo que te dizem. Ó macio tejo ancestral e mudo, pequena verdade, onde o céu se reflete. Ó mágoa revisitada, Lisboa de outrora, de hoje. Ou seja, lembrando da sua infância em Lisboa e da sua vida em Lisboa e a mágoa disso. Nada me dais, nada me tirais, nada sois que eu me sinta. Deixe-me em paz, não tardo, que eu nunca tardo. E enquanto tardo o abismo e o silêncio, quero estar sozinho. A questão do niilismo. Ele nega tudo, até a companhia humana. Qual o conceito de semi-heterônimo? Semi-heterônimo vai ter todas as características de um heterônimo, menos uma. Então vamos relembrar quais são as características dos heterônimos. Nome próprio, biografia própria, obra própria com estilo próprio. Um semi-heterônimo se caracteriza por não ter estilo próprio. Então, um heterônimo tem nome próprio, biografia própria, obra própria, mas o estilo não é dele. Quem é o semi-heterônimo de Fernando Pessoa? É Bernardo Soares, que tem o livro do Desassossego. Ali nós temos o estilo literário de Fernando Pessoa, com o semi-heterônimo Bernardo Soares. Vamos agora às dicas de estudo. Bem, pessoal, a minha dica de hoje é a leitura de uma antologia poética de Fernando Pessoa. Procure então em sebo, né, loja de livros usados, ou até mesmo uma loja de livros novos que não é muito caro, é mais acessível uma antologia poética, e deem uma boa lida. Ali vocês vão ter noção do conjunto da obra de Fernando Pessoa, que é imensa, né? E a questão também de conhecer os principais poemas do livro A Mensagem, os principais poemas de Fernando Pessoa Ortônimo, Álvaro de Campos, Alberto Caeiro, Ricardo Reis, que são os heterônimos, né? Se quiserem se aprofundar um pouco mais na leitura de Fernando Pessoa, daí vão atrás de O Livro do Desassossego, de Bernardo Soares, que é o semi-heterônimo, que é um livro muito bom. Bom, por hoje é só. Bons estudos a vocês e até a próxima. O tema da aula de hoje foi Modernismo em Portugal, Fernando Pessoa e seus heterônimos. Estudamos hoje o contexto histórico do modernismo em Portugal, os principais nomes, Fernando Pessoa, ortônimo, heterônimos e semi-heterônimo, fazendo a análise e interpretação de cada um dos poemas mais relevantes de cada um dos heterônimos de Fernando Pessoa. Não a explicação duvidosa da mas a poesia inexplicável. Mesmo entoada a última cantiga, um som Bem, o meu conselho de hoje é a análise um pouco mais aprofundada dos poemas dos heterônimos de Fernando Pessoa. Por quê? Porque com a leitura desses poemas, o aluno vai conseguir pegar mais um gosto pela literatura, né? Ou seja, essencial na obra de Fernando Pessoa é passar os poemas escritos para os alunos. Não adianta só ler em voz alta, porque é algo mais complexo e pode daí se tornar um pouco enfadonho para o aluno que não está muito acostumado com Fernando Pessoa.